Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Vamos estudar sobre o sinal da cruz. No batismo do primeiro século, os que se batizavam recebiam o óleo ungido sobre a cabeça, e feito o sinal da cruz na fronte, segundo o livro Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, um grande historiador dos primórdios do cristianismo, publicado em 1984 pela editora Vozes, na página 174. Parece que existem indícios de que o sinal da cruz na fronte também era praticado pelos essênios, antes do ano 68 DC, como demonstra o documento de Damasco, em seu capítulo 19, versículo 12, como nos revela também o livro Nova História da Igreja, na página 92, onde diz, abre aspas, a unção está estreitamente associada à consignação com o sinal da cruz, ou esfrages, fecha aspas, e também História do Cristianismo, de Paul Johnson, publicado em 2001 pela editora Imago, na página 87, onde Tertuliano, no final do segundo século, se refere aos essênios. Veja, abre aspas, desde os tempos mais remotos, segundo Tertuliano, eles se identificavam em todos os atos comuns da vida diária, traçando sobre a testa o sinal da cruz. Fecha aspas. Desde os primórdios do cristianismo até o final do terceiro século, abre aspas, os cristãos se haviam defendido dos demônios fazendo o sinal da cruz. Fecha aspas. Como está no livro Santos e Pecadores, História dos Papas, de Amon Duff, editora Cossack e Knife, 1998, na página 17. Segundo Eusébio, o bispo de Cesareia, o maior historiador cristão dos 4 primeiros séculos, em sua biografia da vida de Constantino, capítulo 3, verso 2, o imperador Constantino, influenciado por sua mãe, Helena, e sua irmã Anastácia, ambas cristãs, se converteu no ano 312, um ano antes de escrever o seu famoso Édito de Milão. Então Constantino, abre aspas, passou a ter permanentemente o nome de Cristo na boca. Fazia frequentemente o sinal da cruz na testa. Fecha aspas. Como está no livro Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, que abrange o período histórico entre os anos 312 e 394 da Era Cristã, de Paul Veyne, publicado em 2010 pela editora Civilização Brasileira, na página 133. Vimos testemunhos dos cristãos primitivos, dos essênios, de Tertuliano no segundo século, de Eusébio de Cesareia e de Constantino no quarto século, sobre o sinal da cruz na testa. Mas o primeiro registro histórico do sinal da cruz, do sinal da cruz na fronte, está no livro no início do segundo século, mas considerado apócrifo pela Igreja. Entretanto, muitos irão dizer que se é apócrifo, não deve ser levado em consideração. Será? Então veja o que um grande historiador e teólogo nos diz a respeito. Abre aspas, o fato de não ser uma literatura aceita pela Igreja, isto é, de não ser considerada sagrada, não afeta a importância histórica desses textos apócrifos. A literatura hagiográfica da Idade Média se alimentou, sobretudo, dos apócrifos. Na evolução e garantia do dogma, os evangelhos apócrifos desempenharam um papel considerável, fecha aspas, como está no livro O Outro Jesus, segundo os evangelhos apócrifos, de Antônio Pinheiro, publicado em 2002 pela editora Mercúrio, nas páginas 179 e 180. Tendo tudo isso em mente, vamos estudar
o apócrifo Atos de Pôncio Pilatos, também conhecido como o Evangelho de Pilatos. Mas muitos irão dizer que, além desse texto ser apócrifo, ou seja, rejeitado pela Igreja, muitos especialistas acreditam que ele foi compilado no século IV, o que diminuiria mais ainda o seu valor como documento cristão. Será? Então, sendo assim, vamos estudar o que dois grandes historiadores nos revelam. Abre aspas. Já em 150, Justino, em seus escritos, cita um texto denominado Atos de Pôncio Pilatos, narrando o que aconteceu após a crucificação, fecha aspas, de Jesus Cristo, como está nos livros apócrifos, os proscritos da Bíblia, publicado em 1989 pela editora Mercúrio, na página 221, e Evangelhos Apócrifos, da teóloga francesa Francesc Quéré, publicado em 1991 pela editorial Estampa, na página 145. São Justino escreveu, no ano 150 da Era Cristã, em sua Apologia, livros 1 e 2, capítulo 35, que, abre aspas, e estas coisas aconteceram e vocês podem comprová-las pelos atos de Pôncio Pilatos. Fecha aspas. Vou repetir. Abre aspas, e estas coisas aconteceram e vocês podem comprová-las pelos atos de Pôncio Pilatos. Fecha aspas. Ou seja, o próprio São Justino Mártir recomenda como testemunho histórico idôneo o Atos de Pôncio Pilatos, um texto erroneamente rejeitado pela Igreja. O próprio São Justino Mártir reconhece que o escrito Atos de Pôncio Pilatos é anterior ao ano 150 da nossa era, e ele próprio nos exorta a comprová-lo como tendo valor histórico, pois ele próprio se inspirou nesse escrito. É justamente através desse escrito apócrifo, Atos de Pôncio Pilatos, que conhecemos hoje o nome dos dois ladrões crucificados junto com Cristo, pois em Atos de Pôncio Pilatos, capítulo 9, versículo 5, são descritos como Dimas, o nome do bom ladrão, e Gestas, como o mau ladrão. É através dos Atos de Pôncio Pilatos, capítulo 16, versículo 7, que sabemos o nome exato do soldado que feriu o peito de Jesus com uma lança, e seu nome é Longinos. Muitos outros relatos narrados nos Atos de Pôncio Pilatos coincidem perfeitamente com os textos dos evangelhos de Jesus Cristo, como, por exemplo, o texto de Lucas 23, 34, onde nos revela que, abre aspas, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, fecha aspas. Onde podemos encontrá-lo exatamente assim em Atos de Pôncio Pilatos, capítulo 10, versículo 1. E essa informação pode ser confirmada nos livros apócrifos, os proscritos da Bíblia, na página 237, e também Evangelhos Apócrifos, na página 160. Confira, por favor. O mais estranho é que metade dos manuscritos dos evangelhos mais antigos, datados até o V século, omitem esse texto bíblico, como podemos verificar no livro Padeceu sob Pôncio Pilatos. É uma pergunta, Padeceu sob Pôncio Pilatos? De Vittorio Messori, publicado em 1999 pela editora Santuário, na página 358. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê? De Bart de Ehrman, publicado em 2006 pela editora Prestígio, nas páginas 201 a 203. O Autêntico Evangelho de Jesus, de Gesa Vermes, editora Record, 2006, na página 266, etc. e etc. Com toda certeza, o
sinal da cruz na testa já era praticado pelas comunidades cristãs do primeiro século, mas a sua primeira menção que se tem notícia está justamente nesse apócrifo, Atos de Pôncio Pilatos, no capítulo 17, versículo 3, no capítulo 24, versículo 2 e no capítulo 26, conforme podemos encontrar essa preciosíssima informação no livro Evangelhos Apócrifos, nas páginas 160 a 184. Ou seja, a sua autora, uma respeitável teóloga protestante, dedica 25 páginas explicando que o sinal da cruz é descrito pelo menos 3 vezes pela primeira vez nesse apócrifo. Então, por que será que os próprios protestantes ou evangélicos, como eles preferem se chamar, não fazem o sinal da cruz? É uma pergunta que eu adoraria que alguém pudesse me responder. O que nos causa tamanho estupor é o fato da igreja ter se utilizado tanto desse apócrifo para extrair tantas informações e garantir muitos dogmas, como vimos na página 180 do livro O Outro Jesus segundo os Evangelhos Apócrifos. Apesar disso, o Atos de Pôncio Pilatos foi excluído do cânon do Novo Testamento. E que o escrito apócrifo Atos de Pôncio Pilatos, apesar de ter sido conhecido e utilizado por São Justino Mártir antes do ano 150, como já vimos, possui no seu final um texto tão maravilhoso, tão extraordinário, tão revolucionário, tão libertador, que a igreja resolveu excluir o livro inteiro como fantasioso. Esse texto revela que, entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor desce ao inferno, destruindo para sempre o inferno e destruindo para sempre Satanás e libertando todos os condenados sem exceção. Veja, abre aspas, mal tinha pronunciado estas palavras, as portas de bronze quebraram-se e as barras de ferro partiram-se e todos os mortos foram desligados das cadeias que os retinham, e nós com eles. E o Rei da Glória entrou, sob a forma de um homem, e as trevas do inferno tornaram-se esplendorosas. Logo o inferno gritou, fomos vencidos, e o inferno disse a Satanás, vira-te e vê, já não restam mortos. E continuou dizendo a Satanás, querendo matar o Rei da Glória, tu mataste-te a ti mesmo. Fecha aspas. Como está no apócrifo, Atos de Pôncio Pilatos, capítulo 21, versículo 3 ao versículo 23. Segundo o livro Evangelhos Apócrifos, nas páginas 181 a 182. Diante disso, desafio ao amigo leitor a responder esta pergunta. Por que a Igreja Católica aproveitou tantas e tão valiosas informações do Atos de Pôncio Pilatos na formação dos seus dogmas, mas omitiu um texto extremamente importante, como esse que acabamos de citar? Por que será? Hein? Para quem busca explicações e respostas para tudo isso, tem um vídeo no YouTube intitulado Jesus Cristo desceu ao inferno? É uma pergunta. Jesus Cristo desceu ao inferno? Onde revelo várias fontes bibliográficas atestando essa estupenda realidade libertadora, mas ocultada pela Igreja. Assista e tire as suas próprias conclusões. Seu apócrifo, Atos de Pôncio Pilatos, possui tantos textos idênticos aos Evangelhos. Se foi bastante usado por São Justino Mártir, antes do ano 150 da nossa era, se a Igreja extraiu dele tantos argumentos para desenvolver os seus dogmas, porque foi excluído da Bíblia Sagrada pela Igreja. Convido todos vocês a refletirem sobre tudo isso e tirarem suas próprias conclusões. Voltando ao sinal da cruz, ele é um sacramental, que no segundo século era traçado somente do rosto, usando apenas o polegar. Por volta do século IV, começaram a surgir variações mais amplas do sinal da cruz, como usado até hoje.
Existem variações do sinal da cruz pelo mundo afora, como, por exemplo, os cristãos ortodoxos da Rússia usam apenas dois dedos unidos, o polegar e o indicador. A forma mais usual do sinal da cruz é tocando-se com os dedos da mão direita na testa, dizendo, abre aspas, em nome do Pai, fecha aspas, depois descendo-se até a barriga, dizendo, abre aspas, do Filho, fecha aspas. Ao tocar o ombro esquerdo, disse, e do Espírito, e completando-se no ombro direito, dizendo, Santo, e terminando com um amém, ou seja, que concordamos com aquilo que acabamos de fazer. Nas igrejas orientais existe uma pequena variação do sinal da cruz, onde é usado apenas três dedos unidos, o polegar, o indicador e o dedo médio, representando as três pessoas da Santíssima Trindade. Os outros dedos, anelar e o mínimo, ficam encostados na palma da mão, representando as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. O sinal da cruz é o mesmo do Ocidente, mas com uma mudança no final, onde toca-se primeiro o ombro direito, para então tocar o ombro esquerdo. O sinal da cruz é feito sempre no início e no final de uma oração, ou da consagração da Santa Eucaristia. Nos ritos ortodoxos, o sinal da cruz é mais usado do que nos ritos ocidentais. Ou seja, no Oriente, o sinal da cruz é muito mais usado do que nos ritos ocidentais que praticamos. O sinal da cruz também pode ser usado quando estamos em situações de perigo, de sofrimento, diante do desconhecido ou como um gesto de agradecimento a Deus. Espero muito que existe muito que ainda poderia ser dito sobre o sinal da cruz, mas que tornaria este vídeo longo demais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.